A nossa aula de hoje é lá no livro de Geografia, unidade 4. Nós vimos aí nos anteriores algumas regiões, mas hoje nós vamos falar do Centro-Oeste. Isso mesmo, a nossa região. A região Centro-Oeste ela é composta por 3 estados mais o Distrito Federal. Por que a gente não diz? Porque o Distrito Federal ele tem competências diferentes de um estado, muitas vezes ele é mais que um estado, outras vezes ele também se caracteriza também como um município. Então, por isso que a gente diz que são 3 estados mais o Distrito Federal. Então, vamos lá. Nós vamos falar da região Centro-Oeste, que é a nossa região, porque Goiás se encontra na região Centro-Oeste. E nós vamos falar também dos outros estados, mais o Distrito Federal, que são pertencentes a essa região. Você sabia que a região Centro-Oeste ela é a que tem menos quantidade populacional? Isso mesmo, segundo o livro de vocês, com dados do IBGE, tá? Aquele que conta a quantidade de gente, né, no estado e tudo, diz que nós somos um pouco mais do que 15 milhões de habitantes. É a menos populosa, como a gente falou, né, a que tem menos pessoas, e também a menos povoada. Por quê, turma? Quando a gente diz que é a menos povoada, por exemplo, aqui nós vemos que, como isso é medido? A cada metro quadrado, tá? Nós vamos colocar aqui a quantidade territorial e aí o metro quadrado é dividido pela quantidade de pessoas. Então, isso, turma, diz que com isso, quando se faz essa divisão, vê que o estado ali, todos esses estados, é o menos povoado, ou seja, tem menos pessoas por metro quadrado. Resultado disso, nós temos muitas fazendas, não é mesmo? Nós temos muito espaço, nós vemos que aqui nós temos muito espaço entre as casas, não é mesmo? Por exemplo, um local que é muito povoado em países como a China, né? Nós temos uma aglomeração de pessoas. Aqui as coisas são mais espaçadas. Então, quando a tia disser povoado, tá? Espaço povoado, ela tá dizendo sobre a quantidade de pessoas por metro quadrado. Quando nós estamos dizendo sobre quantidade populacional, é a quantidade de pessoas que existe naquele território. Então, vamos lá, recapitulando. Nosso território, né, nossa região Centro-Oeste, é composta pelos estados de Mato Grosso do Sul e Goiás. Esses 3 estados, mais o Distrito Federal. Goiás, aí, ele está... tem ali a divisa com Mato Grosso do Sul. A gente vai colocar aqui do lado o mapinha para vocês perceberem como é a nossa divisão. E o Distrito Federal, que está aí dentro da região de Goiás. Então, vamos lá. Para a gente lembrar, tia, eu quero decorar da mesma forma que eu decorei com aquela musiquinha. Essa aqui não vai precisar de música. Goiás, Mato Grosso. Dentro de Goiás tem o quê? Brasília. Mato Grosso, tem Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Pronto. Fácil, bem simples, descomplicado para que vocês possam entender. Bom, outra coisa, como é o relevo da nossa região? A maior parte é composta por planalto. Quando a gente fala assim, a região do Planalto Central, nós estamos no centro, né? A região Centro-Oeste, porque nós estamos no centro do Brasil. E Planalto Central é porque nós estamos nos referindo à região plana e alta do centro do Brasil. Então, por isso nós dizemos Planalto Central. Então, o nosso relevo, como vocês podem ver lá na página 81, é composta aí por planalto, em sua maioria. A gente vai colocar aqui do lado a fotinha para vocês verem. Por planalto, planície e depressão, tá? Em sua maioria,
Planalto Central. Quem já foi em Minas vai observar que tem muitas serras, né? Muitas ladeiras. Aqui, Quinto Ano, o que a gente observa? Existem poucas ladeiras. Quando o pai de vocês vai fazer ali um controle de embreagem, por exemplo, ou a mãe de vocês, não é tão difícil, porque não é tão íngreme. Tem locais que são realmente, assim, bem altos, né? Que exige muito esforço do carro. Como Minas, alguns locais de São Paulo. Aqui, nós não temos tanto isso. As nossas ruas, elas têm ali, sim, uma subida, mas é uma subida leve. Então, quando a gente diz planalto, significa que nós temos uma altitude elevada, mas que é plano. Planalto significa que é plano e alto. Planalto. Tá? Temos as áreas de planícies? Sim. E também temos as áreas de depressões, que são aquelas acentuações, né? Bem profundas? Temos. Mas em maioria, nós temos aí um local de planalto. O que acontece, turma? Isso vai fazer com que a região centro-oeste ela seja propícia para plantação, seja propícia para diversos tipos de agricultura. Por que eu tô dizendo isso? Você já viu um trator fazendo isso aqui, tentando plantar, sobe e desce, sobe e desce? Não! O trator, ele quer passar como? Ele precisa gradear, ele precisa plantar em locais mais retos. E o fato daqui ser planalto, né, plano e alto em sua grande maioria, faz com que a região centro-oeste seja propícia para desenvolver a agricultura, tá? E o clima? Como é o clima? A tia vai colocar a imagem aqui do lado para que vocês possam ver, tá? Todo o clima da região centro-oeste. Em sua grande parte, como vocês podem observar no livro, na página 81, nós temos aí um clima, temos 4 tipos. Ali, mais abaixo, ali do Mato Grosso do Sul, nós temos o clima subtropical, mas é somente ali bem baixo mesmo. A maioria é tropical continental. Nós temos o tropical de altitude, que é o nosso aqui, tá? De Goiás, ali de Formosa, Goiás. E também temos o equatorial, ali, que vai chegando próximo ali ao Pará e à Amazônia. E a hidrografia? A nossa bacia hidrográfica, lembra que a tia mostrou no bimestre passado algumas bacias, as bacias que compõem ali? E nós temos, por exemplo, qual é a bacia que banha a nossa região? A bacia de Tocantins-Araguaia. Vou colocar a imagem aqui do lado para vocês verem que nós temos outras bacias que banham o nosso estado. A bacia o nosso estado não, me desculpe, a nossa região centro-oeste, porque o nosso estado é a Tocantins-Araguaia. Mas, por exemplo, em Mato Grosso, nós temos a bacia amazônica e também a bacia platina, ali mais ao sul, tá? E a vegetação, nós percebemos que é uma vegetação bem variada. E em questão de economia, o que a tia falou? O fato da região centro-oeste ser plana e alta propicia a agricultura. Resultado disso, nós temos diversas fazendas, né? E nós temos muitas plantações. Todas as vezes que a gente pega a estrada, a gente percebe que aqui em Goiás, nós temos muitas plantações. Não é diferente no estado do Mato Grosso, tem no Mato Grosso do Sul, que propicia para a agricultura. O que é que comanda o estado de Goiás? A agricultura, a pecuária e o extrativismo, tá? Não vamos nos esquecer. Agricultura, pecuária e extrativismo. Nós percebemos, turma, que na pecuária, a criação de gado bovino, tá? Vaca de corte, vaca de leite, né? Nós temos uma grande variação. E
Na agricultura, nós somos muito fortes, a região centro-oeste, na questão da soja, algodão, cana-de-açúcar, tá? E também temos aí a questão do turismo. O que a gente pode destacar de turismo? Nós podemos destacar que temos o turismo aí em Brasília. Nós que moramos muito perto de Brasília, nós não temos muito o costume de ir para conhecer e ficar hospedado alguns dias em Brasília e tentando conhecer, né? Porque é muito perto pra gente. Mas nós temos. Na região de Mato Grosso, nós temos aí o quê? O Pantanal Mato Grossense, que também, infelizmente, sofreu com as queimadas, mas que a gente tem aí uma área uma área de turismo. A tia vai colocar algumas imagens para que vocês possam ver, né, toda essa dinâmica aí do turismo. E nós temos também a questão da exploração, que é uma coisa que a gente tem que analisar aqui no estado, na nossa região. Porque tudo isso, turma, tudo que nós fazemos leva para uma exploração desordenada. Por exemplo, na plantação, se você só pensa em produzir, o que vai acontecer? Vai chegar a escassez. E não é diferente na nossa região centro-oeste, onde nós também sofremos com a exploração, tá? Como vocês podem ver lá na página 84, nós temos pratos típicos da nossa região, que é o arroz carreteiro e assim sucessivamente. Assim como no Brasil inteiro, nossa cultura é uma cultura miscigenada, tá? É uma cultura bem misturada, bem diversificada. Nós temos também, por exemplo, aí algumas lendas que são características também daqui do nosso estado. Com isso, nós finalizamos a nossa região centro-oeste. Agora eu quero que vocês façam atividade, não esqueçam, tá, de fazer a atividade e corrigir, olhar lá para que vocês possam aprender um pouco mais, tá certo? Um beijo!